Bom dia, alunos! Então, hoje, a tarefa do dia é corrigir a nossa última atividade do ano, que é de língua portuguesa. Nela, a gente estudou um pouco sobre a cartilha educativa e o artigo de opinião. A cartilha educativa, que está lá no livro, ela fala um pouco sobre a questão do trabalho infantil. Uma cartilha educativa é aquela que traz informações sobre determinado assunto. E no artigo de opinião, eu pedi para vocês estarem escrevendo um texto com a ajuda dos familiares de vocês, né? Falando sobre o nosso ano letivo, né? E também tinha uma revisão, né, uma noção sobre verbo, pronome, concordância verbal, nominal, tá? Que vocês tinham esta atividade aqui, que tinha as explicações para vocês fazerem, e no final dela vocês tinham que recortar 10 verbos, né? De revistas, jornais, né? E depois escrever uma frase com cada um dos verbos. Por exemplo, nestas frases aqui, a menina estudiosa passou na prova. Qual é o verbo? É o estudar. Ah, mas aqui ele não está terminado em "ere". Por quê? Porque ele já foi conjugado. Ele já houve a concordância verbal, né, do verbo dentro da frase. Então, o verbo estudar, né, no caso aqui ele está feminino e está no singular, porque fala de uma menina, né? É o verbo, é o estudar. Essa frase, em que tempo ela está? Ela está no presente, no passado ou no futuro, né? Ela está com concordância verbal. A menina estudiosa passou na prova. O passou, passar, também é um verbo, mas neste caso, este verbo ele indica o quê? O tempo. Passou, que está no passado, né? E daí eu fiz um resuminho aqui para vocês sobre isso aí que eu estou explicando, tá? O verbo, então, são as palavras que terminam em "er" e que indicam uma ação, um estado, um processo, algo que vai acontecer. Ou seja, dentro de um tempo verbal, sempre dentro do passado, do presente ou do futuro. Por exemplo, tem o verbo estudar. Quando eu falo em conjugar o verbo, flexionar o verbo, é mudar o verbo, como mudou o verbo ali para estudiosa. Aí, quando eu falo em concordância nominal e verbal, eu não posso falar sem ter os pronomes, sem ter os sujeitos, que é o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Por exemplo, se eu quiser conjugar o verbo estudar, eu estudo, tu estuda, ele estuda, ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles e elas estudam. Isso é flexionar o verbo. O pronome, que tinha atividade lá no livro, são as palavrinhas que substituem os nomes das pessoas. Por exemplo, os seus, suas, meus, minhas, eles substituem o nome da pessoa na frase. Este lápis é meu. O lápis é de quem? É da prof. Priscila. Então, quem que está substituindo o sujeito? A prof. Priscila. O meu, que é um pronome, certo? E daí falava também da concordância verbal e nominal. Ou seja, que é escrever, verbal é o do verbo, que é conjugar o verbo. E nominal é concordar nominalmente, verbalmente, é fazer com que a frase fique com fácil leitura, fácil entendimento, no tempo correto. Ou seja, se eu coloquei o verbo no passado, a minha frase tem que indicar uma ação, um processo do passado, né? Tempo correto, presente, passado, futuro. Plural, singular. Plural, mais que uma coisa, mais que uma pessoa. Singular, uma só.
e conjugar os verbos. Que daí entra o exemplo de novo aqui do estudiosa, que o verbo estudar, ele foi o quê? Conjugado. O verbo passar, ele também é um verbo, mas aqui no caso o passou, ele indica o quê? O passado, o tempo verbal. Então, assim, ó, aqui mostra bem a concordância, ó. Tá? A menina estudiosa passou na prova, ó, tem uma menininha. As meninas estudiosas, tem 3 menininhas, passaram na prova. Então, o passou vai conjugar o tempo verbal, vai mudar do singular para o plural, as meninas, o verbo vai conjugar, né? Então, isso é concordância verbal e nominal. Então, agora eu vou passar as fotos do livro para vocês estarem corrigindo a interpretação de texto.